Boa tarde, povo de Deus, após o Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, estamos na Solvi. E povo de Deus, agora são meio-dia, 4 minutos, 12 horas e 4 minutos. Hoje, dia 11 de fevereiro, quarta-feira, povo de Deus. Nós vamos estar aqui transmitindo e vou estar ensinando vocês a colocar o diabo debaixo dos seus pés no tempo real. E no dia de hoje, povo de Deus, a nossa transmissão vai ser de alguns minutos, porque eu estou na rua, eu vim para a igreja, já terminou a reunião, eu já congreguei, já recebi a palavra de Deus. E eu vou estar aqui organizando umas coisas. Então, eu vou estar fazendo essa chamada menor hoje, mas amanhã nós voltaremos ali, ó, com o nosso 1 hora, tá? 1 hora, e eu vou estar ensinando vocês a colocar o diabo debaixo dos nossos pés, né? Você coloca o diabo debaixo do seu pé aí, e eu coloco o diabo debaixo do meu pé aqui, no lugar que você estiver, nas repartições públicas, seja onde você estiver. Levantou-se uma situação contra você, você coloca o diabo debaixo dos seus pés e não aceita de maneira nenhuma que ele venha aí, ó, tirando você do seu lugar. A brecha a qual Deus abriu, essa brecha só cabe você. E não aceite de maneira nenhuma que o diabo venha aí, ó, trocando de lugar com você. Vem aí, ó, te roubando e manuseando você, fazendo de você como uma marionete. Não aceite de maneira nenhuma. Tome posse do seu lugar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vem comigo, una sua fé comigo, vamos orar e repreender toda a ação do diabo no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. A tua palavra diz, Senhor, que eu sou justiça do Senhor em Cristo Jesus. E Deus, eu não aceito de maneira nenhuma ser enganada nem confundida, porque a palavra do Senhor diz que a tua justiça brilharia na minha vida e o juízo brilharia como a luz do meio-dia. Eles vêm aqui, Senhor Jesus, eles vêm aqui debaixo dessa palavra, essa palavra cumprida na minha vida. Basta que olhem para mim. Então, povo de Deus, é nessa fé que nós estamos. E, povo de Deus, uma pergunta que não quer calar, eu já falei com vocês hoje de manhã antes de vir para a igreja, e eu já falei com vocês aqui a caminho da igreja, ali na Avenida Andradas. Está bombando as nossas obras ali na Avenida das Andradas. Eu tenho falado com vocês das nossas obras ali, eu falo com vocês que desde que o pastor Rogério Porchito chegou, tem obras ali, e se precisar de fazer um tutorial, eu vou lá e faço o tutorial. E tem obras acabadas que estão precisando aí de uma nova reforma, tem obras aí que está ali terminando, e tem aquelas que estão no meio. E eu estou anunciando para vocês o canteiro, eu estou anunciando, canteiro, se tem um canteiro no seu caminho, o trator passa por cima. Se tem pedra no seu caminho, a palavra de Deus é o martelo que pulveriza toda a penha. Então, povo de Deus, como que nós vamos aceitar a derrota? Se a palavra de Deus é viva, ela é viva e eficaz, ela é um martelo que pulveriza toda a penha. Então, como que nós vamos aceitar ficar encurralado? Como que nós vamos aceitar aí, ó, que o diabo venha roubando as nossas bênçãos? E como eu tenho falado, como eu tenho dado grito aqui, ó, acabou para as catineias, para as vagabelas, para as galegas. Agora, vai lá e trabalha, vai lá e ora a Deus, e os frutos que Deus, que você
produzir, é você que entrega. Não coloque na mão de ninguém para entregar para você. É você, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E não aceite de maneira nenhuma que venha aí, ó, nenhuma vagabela, nenhuma catineia roubar de você. E fique na brecha a qual Deus chamou você. É Ele quem chamou, é Ele quem vai te colocar nessa brecha, vai fazer aí, ó, você andar em vitórias, porque nós já somos mais que vencedores. E cada passo que nós dermos, nós temos que estar ali, ó, andando em vitória realmente, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu vou responder a pergunta aqui que não quer calar. Essa pergunta gente, eles estão perguntando para mim sobre a caminhada. Por que eu parei a caminhada? Gente, eu conto para vocês assim, em qual situação que eu fui, fazer caminhada. E eu conto para vocês aí, ó, das vagabelas, de entidades aí, ó, querendo roubar ali, terceirizar ali a minha caminhada, sendo que eu sempre gostei de fazer uma caminhada, eu sempre fui livre para ir e vir, e essa foi mais uma prova da minha liberdade. E, gente, a questão na situação que eu fui fazer a caminhada, que eu tenho falado nas minhas pregações, tenho falado assim, que tem deixado bem claro para as pessoas assim, olha, que do pai irresponsável, que tá ali, ó, tem ali um campo minado, ele precisa de pegar algo lá do outro lado, ele vai e joga o filho. E se o filho pisar ali na mina e morrer, morreu. E é o grito que eu tenho dado aqui, ó, para os cristãos. Os cristãos não tá tendo opção, é morrer ou morrer. E nós não devemos aceitar de maneira nenhuma apagar o testemunho de Deus na nossa vida. Nós temos que andar em vitória, contar as nossas bênçãos. E, gente, contar o nosso testemunho. Para você contar um testemunho em Cristo Jesus, você tem que ter a palavra de Deus. A palavra de Deus é um fato, gente. É um fato, e contra fato não há argumento. E tendo a palavra de Deus ali, gente, você tem que ter a palavra de Deus. E tendo a palavra de Deus que costura, né? Costura o testemunho, que aviva ali o seu testemunho. E se não tem palavra, gente, é testemunho, entende? É nessa fé que nós temos que caminhar, é nessa fé que nós temos que andar. E que robô é esse, gente? Que robô? Jamais você pode aceitar aí, ó, que vagabelas, catineias venham roubando as suas bênçãos, roubando os seus testemunhos. Aí tem também a IA. É muita pretensão, né, povo de Deus? Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Nós temos que estar em todo o tempo exaltando o nosso Deus, engrandecendo o santo nome do nosso Deus. E como eu tenho dado um recado aí pro TikTok, eu tiktoquei vocês. Aonde eu vou, eu levo o meu Senhor, e Ele está estampado aí no meu rosto. É impossível não ver. Só não vai ver aqueles que estão cegos, que estão aí, ó. Como quando Paulo caiu ali do cavalo e se formou ali, ó, uma casta ali no olho dele, cobrindo a visão dele. Então, ali ele não pôde ver por 3 longos dias. Então, povo de Deus, nós não podemos aceitar aí, ó, que o diabo venha nos cegando. E eu dou um alô para vocês aí do TikTok. Abre seus olhos e não preguem filosofia, pregue Jesus de Nazaré. O povo simpático, né, povo de Deus? E é assim que nós temos de ser. Nós temos que fazer com alegria, nós temos que fazer ali, ó, saber passar a mensagem, saber contar o testemunho e saber engrandecer o nosso Deus. Se Ele diz para nós, para que nós não temêssemos, se Ele diz para nós que Ele iria à nossa frente, é porque vai. Então, no lugar que
houver ali uma oportunidade, abrisse uma porta, entra por aquela porta, mas entra para apresentar aí, ó, a grandeza de Deus, o Todo-Poderoso. E como eu digo para vocês, gente, eu nunca brinquei de Deus, eu nunca brinquei de Deus, eu sei quão grande ele era. E é nessa fé que nós temos que caminhar. Onde nós estivermos, nós não temos que nos envergonhar de apresentar o nosso Deus. Nós não temos que nos envergonhar, assim, o quanto de pessoa que tem ali à nossa frente ou ao nosso redor. Nós temos que estar aí, ó, pregando o Evangelho segundo Jesus Cristo, falando do amor de Cristo, falando o que Deus fez na sua vida, mas fale de uma maneira certa, fale de uma maneira clara. Se não tem a palavra de Deus, é como eu disse, é um testemunho, tem a palavra de Deus. Deus deixou o primeiro e o segundo testamento para nós, gente. Então, como que você vai contar um testemunho sem nenhuma palavra de Deus? Ah, porque Deus disse assim para mim, e fala aquele monte de asneira ali. Gente, vamos abrir a nossa mente, vamos abrir os nossos olhos e deixar Deus, ó, colocar a palavra dele aqui, ó, cingida no nosso coração. Mas quando eu falo assim, que deixar Deus colocar a palavra dele no nosso coração, eu sempre convido vocês para ler a Bíblia, para ter uma Bíblia de estudo na sua casa e ler a Bíblia, buscar Deus, colocar Deus assim mais perto de você. Eu falo com vocês assim, olha, que eu sempre escrevi aqueles versículos da Bíblia que me chamou a atenção, né? Eu sempre coloquei ali, ó, escrevi no caderno e procurei trazer para mais perto de mim. E é assim que vocês têm que fazer. Eu estou sempre com um livro, gente, para estar ali, me inteirando de Deus, sempre com um livro para estar me inteirando de Deus, para estar ali, ó, lendo e estando mais perto de Deus possível, aprendendo dele. E é o que eu quero, gente, eu quero estar perto de Deus num tempo integral. É como eu falo com vocês, onde vocês estiver, gente, esteja ali em comunhão com Deus, esteja ali, ó, unida a Deus, e não faça aliança com o diabo, não faça aliancinha ou meia aliança com o diabo, para você estar ali, ó, num tempo integral com Deus. Precisou de fazer uma oração? Ele disse, clama a mim. E Deus disse na palavra dele, antes mesmo de você clamar, ele canta lá da senderiga da rabada senderiga da manahada da manase dele canta lá da e povo de Deus, é lindo mesmo. E por falar lindo, povo de Deus, eu fiz um estudo sobre a lindeza de Deus, a beleza, a grandeza de Deus, mas estudando ali, ó, lindo. E, gente, é simplesmente maravilhoso, povo de Deus. E nós não podemos deixar de maneira nenhuma que aí, ó, vem aí Iá, vem aí, ó, Vagabela, vem aí, ó, Vagabela, vem aí, gente, ó, tantas legiões e legiões aí, ó, entidades, essa, aquela entidade,
vir aí, ó, roubar o lugar de Deus na sua vida, no seu coração, na sua mente, nos seus olhos, no seu coração. Não deixe, porque Deus ele está aí, ó, disponível, aquele que quer buscá-la, para aquele que quer o encontrar. Então, busca Deus. Eu falo com vocês, vão para a igreja e busque, permaneça ali na igreja e busque Deus de tal maneira que quando as pessoas olharem para vocês, eles vão ver Deus refletido no seu rosto e vai saber quem é o seu Senhor. É nesse ponto que você tem que chegar, é nessa plataforma que você tem que chegar e não aceitar que ninguém venha aí roubar de você as suas bênçãos, os seus frutos. Aquilo que você trabalhou e aquilo que lhe rendeu fruto é você que entrega. Não deixe que ninguém venha roubar de você, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, como eu disse no início, eu ainda não respondi sobre a caminhada. Olha, povo de Deus, vocês estão muito curiosos, está sempre perguntando sobre a caminhada ali na orla da Pampulha. Vocês estão perguntando ali do vento que eu falei no meu testemunho. Vocês estão perguntando aí, ó, por que eu parei de fazer a caminhada. E vocês estão perguntando também se eu vou voltar a fazer a caminhada. Olha, gente, eu já expliquei para vocês das vãs repetições e disse para vocês ali no final do ano, inclusive eu passei a virada do ano na igreja e falei para vocês ali bem na virada ali, nos primeiros minutos de 2026, que a gente não ia continuar com essas vãs repetições. Então estou eu aqui fazendo tudo diferente, ensinando vocês, contando o meu testemunho e deixando bem claro para vocês. E as pessoas estão perguntando também dos panfletos que eu fiz lá. Olha, gente, e eu já respondi para vocês, nessa parte eu já respondi para vocês, que o diabo ele vai sempre querer nos atrasar. Ele vai sempre querer nos atrasar, ele vai sempre querer roubar o nosso lugar. E somos nós que temos de estar atentos, somos nós que temos de estar acordados, para que o diabo não aceitar que ele venha aí roubando o nosso lugar, ali, ó, tomando ali nosso tempo, nos trocando aí de lugar, nos distraindo. E com isso, o tempo vai passando e nós nunca vamos estar no nosso lugar se nós ficarmos aí, ó, deixar o diabo nos enganar. É esse grito que eu estou dando aqui, é nesse espaço que eu estou. Como eu digo para vocês sempre, Deus disse que eu sou justiça dele em Cristo Jesus. Então, eu falo com vocês, direitos não reclamados são direitos inexistentes. Então nós temos que buscar os nossos direitos e não aceitar de maneira nenhuma que outros venham aí, ó, vamos falar, gozar mesmo dos nossos direitos, vamos falar aí, ó, viver ali aquilo que é nosso por direito, né, povo de Deus? Somos nós que temos que tomar posse do nosso lugar, porque o Senhor Jesus, o nosso Deus poderoso, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele nos fez por cabeça e não por cauda. E Ele nos fez para dominar, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, fiquem com Deus e até a próxima chamada. Eu vou estar às 18 horas numa chamada e eu quero ver vocês lá, tá bom? E eu vou estar continuando respondendo para vocês aqui sobre a caminhada que eu fiz e o que aconteceu, por que eu parei, e o que aconteceu. Eu vou estar falando com vocês principalmente do vento, daquele vento, e eu vou adiantar para vocês aqui. Eu ia fazer caminhada, gente, de carro. E depois eu passei de ônibus. Então, eu deixava o carro numa certa altura. Ali eu estacionava o carro sempre no mesmo lugar. E ali eu descia e ia fazer minha caminhada. E ali vinha o vento. E ali, gente, eu
eu mudei, eu comecei a ir de ônibus. E ali, gente, eu começava ali bem no iniciozinho ali, e ali vinha um vento. Mas é com o mesmo direcionamento, gente. E aí eu quero contar para vocês, quero explicar para vocês, e aí vocês vão entender o mover de Deus nas nossas vidas. E que nós, é no nosso dia a dia, é no nosso dia a dia, gente. Somos nós que temos de estar aí, ó, acordados, prestando atenção ali no mover de Deus, tá bom? Fique com Deus e até a próxima chamada da Solvi. É a Solvi que chegou para ficar. Fique com Deus.